Você sabia que existe um comprimido que aumenta a testosterona sem precisar necessariamente tomar testosterona? Fica aqui comigo no vídeo que eu vou te falar qual é o nome dessa medicação e você vai sair daqui sabendo tudo sobre ela. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista, atendo aqui em São Paulo na parte de andrologia e cirurgia robótica. Hoje em dia, muita gente toma testosterona, muita gente faz uso indiscriminado da testosterona, toma na academia, muitos médicos de forma equivocada estão prescrevendo testosterona e os pacientes às vezes tomam sem nem saber. Existe uma medicação que há muito tempo já usada, principalmente na ginecologia e na obstetrícia, tá joia? E essa medicação não está na bula dela, mas na parte de andrologia e urologia, nós usamos muito essa medicação. Essa medicação, ela estimula a produção de testosterona via eixo hipotálamo, hipófise e testículo, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais, eu sei que é um pouquinho pesado isso, talvez um pouco de teoria, mas você vai entender certinho quais são os benefícios de usar essa medicação sem necessariamente tomar testosterona direto. Como que funciona esse eixo? A hipófise é uma glândula que tem lá no meio do cérebro, que vai produzir FSH e LH, são dois hormônios que vão lá no testículo estimular a produção de testosterona e de espermatozoides, tá joia? Quando você tem testosterona circulando no sangue, a testosterona vai até a hipófise e fala, minha testosterona está baixa. A hipófise estimula mais LH e FSH, e estimula mais produção de espermatozoide de testosterona. Isso é um ciclo, tá? Quando você toma testosterona pronta por injeção, por gel, por qualquer motivo, essa testosterona pronta vai chegar na sua hipófise e ela vai parar de funcionar, porque tem muita testosterona circulando. É isso que a gente fala de suprimir o eixo hipotálamo-hipófise, tá? Então, muitos pacientes param de dar testosterona externa e às vezes essa hipófise demora para voltar ao normal, ou às vezes até não volta ao normal, tá? Porque o testículo não está mais funcionando, o testículo atrofia, porque não é ele quem está produzindo a testosterona, é uma testosterona que está sendo dada de forma exógena, externa. Essa medicação, qual que é o nome dela? É o citrato de clomifeno, tá? Na bula ele é vendido na forma de 50 mg, tá bom? Ele era usado na ginecologia para estimular o eixo também, ovulação, fazer um preparo para captação de óvulos, para quem vai fazer inseminação artificial. Então, a gente sabe que ele é usado na parte ginecológica para estimular a ovulação, mas na urologia também, como ele estimula o aumento do LH, ele vai estimular o testículo a produzir um pouco mais de testosterona também, tá? Sem interferir nesse eixo hipotálamo-hipófise, ou interferindo muito pouco ali nesse eixo. Então, apesar de não estar em bula, apesar de terem trabalhos hoje em dia sendo pesquisados, a gente sabe que ele aumenta sim essa produção de testosterona via exógena, tá? E ele é para todo mundo? Não, ele não é para todo mundo. E eu vou explicar para vocês também por que a gente escolhe determinado tipo de paciente ou determinado tipo de paciente não toma essa medicação e vai sim precisar da reposição da testosterona direto. A gente vai sempre dosar os hormônios, fazer uma análise laboratorial dos seus hormônios, LH, FSH e testosterona, tá? Se esse paciente tem a testosterona baixa, com o LH e FSH baixo, esse é um paciente que ele é um hipo-hipo, ele tem uma deficiência primária, uma falência testicular. Então, se a gente estimula o LH aumentar através do clomídia, esse LH vai também estimular a testosterona aumentar. Então, esse paciente vai se beneficiar. Se esse paciente ele tem a testosterona baixa, mas o LH e o FSH já são altos, ou seja, ele tem uma falência testicular que já está estimulando a produção de LH e FSH, esse paciente não vai se beneficiar do clomídia, porque ele já tem um LH alto. Então, esse paciente vai precisar tomar, sim, a testosterona de forma exógena, tá? Então, antes de sair comprando em farmácia, de sair tomando remédio, a consulta com o médico ela é indispensável. A análise dos exames laboratoriais é indispensável para uma avaliação correta e criteriosa. E quando que a gente usa isso? Para pacientes jovens, tá? Às vezes tem paciente jovem que tem a necessidade de reposição de testosterona por um hipo e os médicos prescrevem aí a testosterona de forma exógena, tá? Mas muitos pacientes tomam a testosterona e não sabem que a testosterona pode inibir também a produção de espermatozoides. Então, pacientes que têm desejo reprodutivo, têm a ideia e a intenção de manter a sua produção de espermatozoide normal e querem engravidar ainda, fazer uso do clomid, do clomifeno, é uma boa opção, é uma boa escolha.
a dose do clomifeno para estimular essa produção de testosterona não precisa ser os 50 miligramas por dia. É uma dose bem mais baixa, de 12,5 miligramas por dia, tá bom? Então, normalmente o que a gente fala é para o paciente comprar o comprimido, cortar na metade e tomar uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias. Isso daí a gente vai ajustando conforme os exames vão sendo pedidos, conforme o acompanhamento e conforme as consultas de segmento com o paciente. E agora um porém, né? A gente sabe que ele estimula a testosterona, sabe que ele melhora aí os níveis de testosterona no exame laboratorial, mas em alguns pacientes não melhora o quadro clínico. O paciente toma, a testosterona sobe e o paciente volta no consultório falando: doutor, mas meu tesão não melhorou, minha libido ainda está baixa, minha disposição não é mais a mesma. E por que isso acontece? Aí agora é um pouco de farmacologia, uma parte um pouquinho mais maçante. Porque esse clomifeno ele é metabolizado em 2 ativos diferentes, o enclomifeno e o zuclomifeno, tá? E um deles estimula sim a parte de sintomas e o outro não estimula, tá bom? Então por isso que a gente ainda não sabe direito como que vai ser metabolizado esse clomifeno, em qual paciente que ele vai estimular a porção que melhora os sintomas, em qual ele vai estimular a porção que não melhora os sintomas, tá? O fato é que até 40% dos pacientes que tomam o remédio e aumentam a testosterona não melhoram os sintomas clínicos, tá bom? Então